Meu povo, chega pra cá que tá no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor, mantendo aquele compromisso de levar para você as melhores e principais informações que movimentam o agronegócio dentro e fora do Brasil. E no programa de hoje vamos falar sobre o DDG, resultante da fabricação do etanol 100% de milho, que tem se consolidado a cada ano na nutrição de bovinos no estado do Mato Grosso. Rio Grande do Sul está em alerta contra o greening, doença que acomete os citros e causa diminuição na produtividade e longevidade dos pomares. Você também vai conferir os episódios 1 e 2 da série especial sobre búfalos, que foi realizada pela nossa equipe gaúcha. Vamos falar também sobre a produção de mandioca em Mato Grosso do Sul, que tem tido bons rendimentos nos últimos anos. Cotação, atualização de mercado, bons negócios, é claro que você já sabe. Tudo isso e muito mais informação a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, no programa de hoje, agora na abertura, já trago para você que cada vez mais valorizado, o DDG, resultante da fabricação do etanol 100% de milho, está se consolidando a cada ano na nutrição de bovinos, lá no estado do Mato Grosso. Você vai conferir mais detalhes sobre isso na reportagem que foi preparada pelo repórter Valdir Pacheco. De acordo com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, a produção de etanol 100% de milho disparou quase 800% nos últimos 5 anos, passando de 520 milhões de litros na safra 2017-18 para 4,5 bilhões na safra 2022-23. E a perspectiva é alcançar 10 bilhões de litros até 2030. De que forma a produção de etanol tem impactado na pecuária de Mato Grosso, que detém o maior rebanho bovino de corte do Brasil? Pecuaristas mato-grossenses avaliam como positivo o crescimento do setor de etanol porque consideram o uso do DDG de milho importante na nutrição dos animais. O DDG é um subproduto da produção de etanol obtido a partir da fermentação do amido do grão de cereal, com teor de umidade em torno de 10 a 12%, permitindo o seu armazenamento como a maioria dos outros concentrados, e isso tem trazido um alívio para o bolso do produtor. A pecuária moderna tem se sustentado em 4 principais pilares que são genética, nutrição, manejo e o fator sanitário, sendo que a nutrição responde por grande parte da rentabilidade econômica. Em se tratando dos teores de proteína bruta, o DDG apresenta em média 25 a 32%, sendo este o principal motivo para sua utilização por ser um forte substituto ao farelo de soja que possui 43% de proteína bruta. Nos Estados Unidos, esse produto é utilizado há anos pelos pecuaristas e com a expansão do mercado de etanol de milho no Brasil, ele também começa a ser ofertado no mercado internacional com importante relevância na nutrição de bovinos de corte. Somente este ano, as indústrias mato-grossenses movimentaram 22,4 milhões de dólares, com envio de cerca de 73 mil toneladas ao exterior, segundo o levantamento feito pela Federação das Indústrias de Mato Grosso. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Aos poucos, a tecnologia invadiu o agronegócio e tem levado modernização para o campo, gerando maior produtividade e lucros elevados para os produtores que estão investindo em novas ferramentas para os seus negócios. A utilização de softwares tem sido indispensável para uma boa gestão financeira. Gestão financeira é um assunto importante que requer total atenção do produtor rural. Eu estou com o Heitor Romero, que é consultor e vai explicar como que os produtores rurais têm adotado, então, essa questão que é necessária para a lucratividade. O produtor ele tem feito isso?
Olha, o que a gente bastante sabe é que é fundamental em qualquer atividade, especialmente na atividade rural, que se tenha conhecimento e domínio dos gastos, das receitas e especialmente do fluxo de caixa da empresa rural. Então, assim, é uma necessidade, os produtores rurais estão cada vez mais atentos, estão buscando formas de se profissionalizar para terem essas informações e assim tomarem suas decisões de maneira mais assertiva. Heitor, a gente sabe que a tecnologia ela faz parte aí desse universo do agronegócio. Existem softwares que são preparados para fazer essa administração de forma positiva. Sim, existem. Esses softwares eles têm se tornado cada vez mais acessíveis e a gente pode dar como exemplo um software denominado Fertiplan PP. É um software bastante intuitivo, fácil de lançar as informações, de resultados muito práticos, de forma que o produtor possa a qualquer momento ele tomar as decisões em função dos relatórios que os produtos, no caso este software, permite que ele faça. E aí esses softwares, o que eles contêm? Olha, no geral, a base de um software ele precisa ter informações como contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, o momento que o caixa precisa ser reposto com dinheiro. E aí esses programas eles vão cada vez mais proporcionando um comparativo dos resultados financeiros das atividades entre fazendas para a tomada de decisão do negócio como um todo, a gestão macro da propriedade rural. E esse investimento, Heitor, na prática sai caro para o produtor ou no final compensa? Na verdade, os investimentos eles são irrisórios. Se a gente colocar isso em termos de quantos animais precisaria para pagar um investimento desse, na verdade, com um bezerro desmamado, você paga uma assinatura anual de um programa desse. Então, assim, é muito barato, não tem como não se render a estas tecnologias, porque assim, a relação benefício-custo, ela é imensurável. E são tecnologias que veio para ficar, não tem jeito como fugir, né? Não tem como fugir. O produtor rural ele está se profissionalizando. Essa profissionalização ela passa por incremento de produtividade, então adubação de pasto, cruzamento industrial, transferência de embriões, IATF, adubação. Então assim, agora chegou a hora da gente entender e profissionalizar na gestão financeira, entender a atividade rural como um business, como um negócio. Muito obrigada pelas suas informações. Destaques importantes para serem analisados e consultados aí na propriedade rural. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. O Rio Grande do Sul está investindo na capacitação dos citricultores sobre o greening, uma das doenças mais graves que pode atingir a cultura. O estado está livre da doença, mas casos confirmados recentemente em Santa Catarina e no Uruguai ligaram os radares para a prevenção da praga. O governo do estado do Rio Grande do Sul está realizando capacitações com os citricultores sobre o que é greening, como identificá-lo e quais as principais ações que devem ser tomadas, tanto para evitar a introdução da doença, como para saber o que fazer no caso de uma possível confirmação de caso. A doença é uma das mais graves e destrutivas que afetam a cultura dos citros. Atualmente, o estado está livre da praga. Por isso, a preocupação com as medidas fitossanitárias, já que foram encontrados focos próximos ao território gaúcho, em Santa Catarina e no Uruguai. O greening é atualmente a doença mais ameaçadora à citricultura em nível mundial, certo? E, felizmente, o estado do Rio Grande do Sul ainda é livre dessa doença. Ela está presente nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, e recentemente foram identificados focos de ocorrência da doença em Santa Catarina. Também nós temos essa doença presente na Argentina, na região de Misiones, né? E também foi identificado um foco no Uruguai, recentemente, bem próximo ao Rio Grande do Sul. Se observa que a doença está se alastrando, né? Ela afeta as plantas, as árvores citrícolas, através de um inseto que dissemina a bactéria Candidatus liberibacter. Ela afeta justamente o floema da planta, né, e acaba por impedir a disseminação da seiva, e com isso a planta vai morrendo. Tem queda de produção, tem queda de qualidade dos frutos, e isso acarreta uma dificuldade muito grande. A longevidade dos pomares é diminuída
E essa doença vai minando a citricultura como um todo. Com o apoio da Emater e de diversas entidades, o curso de capacitação sobre o greening já ocorreu em 9 municípios da região do Vale do Caí. O público-alvo são os citricultores, responsáveis técnicos, prefeituras e órgãos de extensão. A maioria dos produtores de citros no estado são de subsistência e agricultores familiares que necessitam deste conhecimento. Nessa capacitação que nós estamos fazendo, uma série de palestras que estão sendo realizadas em todas as regiões citrícolas do estado, nós estamos dando ciência sobre essa doença, buscando prevenir, já que a melhor forma de enfrentar esse patógeno, essa doença, é através da prevenção, né? E já que o Rio Grande do Sul, pelas suas características, tanto de cultivo como fundiárias, pequenas propriedades, enfim, agricultura familiar predominantemente atuando na citricultura, temos um potencial muito grande de impedir ou pelo menos retardar o ingresso dessa doença até que se esteja um manejo adequado estabelecido. O estado contabilizou uma queda no número de produtores de citros. Entretanto, a produção vem crescendo. O representante da Secretaria da Agricultura nos explicou por quê. Em torno de 38 a 40 mil hectares cultivados, né? Mas a produção vem aumentando, né? Nós temos uma característica muito interessante aqui no Rio Grande do Sul, que é a aptidão para fruto de mesa. Temos bastante temperaturas elevadas durante o dia e temperaturas frias durante a noite. O clima é propício, tem climas, inclusive, na região da fronteira sudoeste, tem se estabelecido a citricultura de uma forma mais empresarial, pelas condições de clima seco, que tem proporcionado, inclusive, exportações de frutos de qualidade oriundas aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tanto a aptidão do produtor, do agricultor familiar, que desenvolve essa cultura de maneira centenária, né? Especialmente no Vale do Caí, na região do Alto Uruguai, como também na parte mais empresarial que tem se desenvolvido na citricultura aqui no estado, focado principalmente na região sudoeste, né? Nós temos aí um potencial muito grande de evoluir na produção citrícola. Os produtores estão a par disso, eles conhecem as possibilidades e tem cada vez havido mais investimento em pomares e em produtividade, em tecnologia de produção. E agora é hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. Quem traz os detalhes é o leiloeiro rural Gabriel Borges. A bateria Touros da Semana traz a heterose do Angus. Traz aqui para você 5 reprodutores Aberdeen Angus extraordinários. O primeiro que a gente traz na tela aqui, ó, é o lote número 39, é o 3E T-Bone. Aí na sequência tem um touro também espetacular, que é o lote número 110, que é o S2 Dextor. Olha que máquina, olha que touro aí muito rústico, né? Um touro extremamente adaptado. E temos também mais touros, tem mais 3 reprodutores excepcionais que ficam à disposição a preço promocional até domingo, que está aqui na tela, lote 625, que é o EPV espartano. Na sequência, nós vamos trazer um touro que é nome difícil, mas é um espetáculo de reprodutor, que é o Colpas BSB Enchanter, que é o nosso lote 644. E aí, na sequência, finalizando a bateria Angus para você, nós temos o tiro certeiro, que é o Varilek Kill Shot, que é o nosso lote número 711. Então tá aqui, ó, aproveita, não perca as oportunidades, lembra das regras, pedido máximo por touro é o de 100 doses, pedido mínimo para você gozar os descontos na ação Touros da Semana é um pacote de 200 doses. E lembra que nos investimentos acima de 3 mil, nós entregamos para você a custo zero. Um grande abraço e nos acompanhe na grade de programação do SBA.
Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões de pauta no nosso número de WhatsApp 67998631001. Ainda hoje no programa você vai conferir uma reportagem especial sobre a criação de búfalos no estado do Rio Grande do Sul. É destaque na nossa programação e você não pode perder. Até já! Estamos de volta com Bom Dia Produtor e olha só, os búfalos estão ganhando espaço nos campos do Rio Grande do Sul. Hoje o estado tem um rebanho estimado em 50 mil bubalinos. Na zona rural da região metropolitana de Porto Alegre, é cada vez mais comum encontrar esses belos animais de longos chifres e que podem pesar mais de 1 tonelada. Além da docilidade que vem sendo comprovada pelos produtores, os búfalos têm características diferenciadas de fertilidade, produtividade e também de longevidade. Cada vez mais a carne e os derivados do leite de búfala estão caindo no gosto dos consumidores. E é claro que a nossa equipe do Rio Grande do Sul produziu um especial sobre esse tema que você começa a conferir agora. Estamos aqui na Morada dos Búfalos, uma propriedade datada de 1873 e que agora é o lar desses animais aqui, ó, tão dóceis, porque são muito bem manejados pelos proprietários. A nossa reportagem especial sobre os búfalos no Rio Grande do Sul vai trazer vários critérios da criação, do leite, dos laticínios e do consumo da carne desse animal. Então, acompanhe a nossa reportagem, que ela está linda, está incrível, e a gente vai falar sobre toda a trajetória do búfalo no Rio Grande do Sul. Ainda nos anos 80, um jovem zootecnista se encanta pelos búfalos. Luiz Fernando Aguirre resolveu pesquisar, ir mais a fundo. Daí por diante, o interesse só aumentou. E ele decidiu que iria se dedicar à bubalinocultura. Os criadores dessa espécie são chamados de bufaleiros. Ele conheceu a esposa, Claudane, também nessa época, e a contagiou com essa paixão. Olha, eu estou formado já há 30 e poucos anos, né? E conheci búfalo não na faculdade. Conheci nas conversas de corredores. Eu não tive a disciplina de bubalinocultura que hoje as escolas, né, no Brasil têm. A gente leu muito, a gente visitou feiras, conversou com criadores e principalmente eu conversei muito com os tratadores, com as pessoas que lidavam diretamente com os animais. Ali que eu aprendi muito, né? Com os criadores também, mas é um conhecimento distinto, vamos dizer assim, dentro do nível de conversa e nível de conhecimento prático, né? E aí a gente foi conhecendo, ouvindo a experiência de criadores, né? Isso foi em que ano? Isso em 1984, 83, 84, nós conhecemos em 85, eu já era bufaleiro, assim, já estava metido, né, nos búfalos. Sim. Então, desde o início da tua faculdade. Já que a gente começou. Um amigo, o Guilherme Minsen, um zootecnista que está lá no norte também, um profissional apaixonado por búfalo. Numa viagem de Santa Maria para Porto Alegre, porque eu me formei em Santa Maria em zootecnia, ele me levou numa feira de rústicos que tinha aqui no estado, né, de búfalos. E ali a gente comecei a me interessar. Desde o interesse pelos búfalos até a realização do sonho de criar os animais, se passaram muitos anos. Apenas em 2010, adquiriram as primeiras novilhas. Então, o casal se tornou proprietário da Morada dos Búfalos, localizado no município de Vale Verde, no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul. A casa é histórica, com arquitetura açoriana, ela carrega na fachada a data de 1873. Com muito bom humor, Luiz fala sobre a casa após a chegada das búfalas e como foi importante essa convivência para os seus filhos. A vida, né, fez a gente andar, né, profissionalmente em vários recantos, né? E praticamente foi em 2010, né, que a gente começou, quando a gente comprou as primeiras novilhas, que a gente adquiriu essa propriedade, né, veio morar mais perto do Porto Alegre, porque eu tinha minha avó, minha mãe ainda para cuidar,
né? E Santo Augusto, onde nós morávamos, era muito longe, né? Então a gente conseguiu comprar a casa, né? A nossa primeira casa, né? Até a gente brinca, né? Que a gente comprou uma casa com um pátio muito grande e a gente usa as búfalas, né? Como roçadeira biológica, né? Que é uma das características dentro de, né? Que a gente pode usar o búfalo, né? Mas voltando à tua pergunta, né? A gente começou porque era uma gana que eu tinha, né? E trabalhei com gado de leite muitos anos, né? E meus filhos, a minha vida de bufaleiro, que era a minha vida de antes de ter os filhos, eles não conheciam, só por foto. Então, uma das coisas também que me fez, né? Nós comprar essa propriedade e criar búfalos é mostrar para meus filhos que realmente aquelas fotos não eram montagem, que eram verdadeiras, né? E graças a Deus a gente foi feliz, né? A gente, né? Tem as crianças também que gostam dos animais. Perguntamos a Claudane se ela de fato embarcou no sonho do marido e ela confirma que sim, que através dele se interessou pelos búfalos. Juntos dividem as responsabilidades da criação dos animais e toda a rotina que envolve esse trabalho. Ela fala da relação de confiança e vínculo com os animais desde o nascimento. Eu conheci o Fernando na faculdade, eu fazia o curso de artes plásticas, né, bem diferente das rurais. Mas, por tabela, comecei a me apaixonar já pelos búfalos, porque a paixão dele era muito grande, né? E ele acreditou sempre nessa raça, nessa criação de búfalos, né? Como uma alternativa, assim, para pequenos produtores, né? Então, uma qualidade de carne, leite de baixo custo, sabe? Então, ele sempre acreditou. E aí foi nos apaixonando, né? E eu me apaixonando junto. Aí quando a gente adquiriu aqui, foram alguns anos ainda, né? E a gente adquiriu essa propriedade em 2007. E aí 2010 que a gente conseguiu adquirir as primeiras búfalas, né? Então desde então a gente vem criando e resgatando, né? Essa maneira de criar os búfalos de uma forma mais... Como búfalos. Como búfalos, né? E desde que nascem os terneirinhos, a gente vai fazendo aquela relação de confiança, sabe? Então, criando esse vínculo, né, com os animais já desde o começo. Então, uma coisa que ele sempre falou, búfalo, qual é o segredo do búfalo? Manejo. Manejo. Então, né, tudo que tu dá para o búfalo, ele te devolve, né? O casal realiza o manejo com técnicas de bem-estar animal, confiança e vínculo afetivo, o que torna as búfalas e búfalos extremamente dóceis. Luiz fala da diferença do búfalo criado no Brasil do africano, que é extremamente agressivo, já que precisa lidar com predadores como os leões. Esse búfalo que nós estamos vendo aqui hoje, né, que vocês estão vendo, é o búfalo doméstico, o búfalo indiano, o water búfalo, búfalo d'água, né, é um búfalo, né, que é uma outra espécie, é o Bubálus bubalis. Outro animal também que é muito confundido também, que também é chamado de búfalo, é o bisão americano, né? Mas basicamente a maior confusão que dá, por causa do YouTube, essa coisa toda, né, de hoje, é que aparecem imagens dos búfalos africanos combatendo leões, né? Não, né? Esses animais combatiam o tigre de Bengala, né? O tigre asiático, né? Dentro da origem de onde é que eles vieram. Então, até a palavra bubalinocultura vem do nome científico deles, que é Bubálus bubalis, né? Então é uma outra espécie. O búfalo africano é uma espécie, o búfalo indiano é uma espécie, o búfalo americano, né, o bisão, é uma outra espécie. Mas todos são chamados de búfalo, né? Nessa primeira parte da nossa reportagem especial sobre os búfalos, conhecemos um pouco da história dos nossos personagens, os criadores desses animais no Rio Grande do Sul, e as características dos búfalos criados aqui no Brasil. Fique com a gente! Tem mais na segunda parte, aqui pelo canal do Boi. E ainda hoje no Bom Dia Produtor, você vai conferir a segunda parte dessa reportagem direto do Estado Gaúcho. Mais de 60% do território nacional está em área de preservação permanente. É o que diz um estudo elaborado pela Embrapa Territorial sobre o uso e a ocupação do território nacional. Quem traz as informações é o repórter Mauro Andrade. Nós vamos conversar com o chefe-geral da Embrapa Territorial, Gustavo Espadotti. A Embrapa Territorial tem como a principal missão fazer o mapeamento das áreas ocupadas pela agricultura e também pela pecuária.
Gustavo, satisfação conversar com você. Como é que está esse mapa hoje das culturas agrícolas e também da pecuária distribuídas no território nacional? Bom, muito obrigado por a conversa de hoje. Bom, nós trabalhamos com dados que nós chamamos de atribuição, uso e ocupação das terras do Brasil. E fazemos atualizações constantes nesses mapeamentos que geram, a partir de números, né, geram informações para apoiar a tomada de decisão do agro brasileiro, de gestores públicos ou privados. E dentro desse contexto fazemos os mapeamentos das nossas safras, dos nossos rebanhos e como as áreas do Brasil são ocupadas por essas atividades agropecuárias. Então, no Brasil hoje nós temos 30,2% do país dedicados à produção agropecuária, sendo que 7,8% são com cultivos, são áreas que são plantadas, sejam anualmente, sejam culturas semiperenes, como é o caso da cana, toda a fruticultura. Soja, trigo, arroz, feijão, algodão. Pastagens também? Não, em 7,8% do território de cultivos apenas. Aí nós temos 1,2% de florestas plantadas, basicamente de eucalipto e pinos. Então, juntando, nós usamos 9% para culturas agrícolas. Por outro lado, nós temos 21% do território brasileiro com pastagens. Boa parte delas pastagens plantadas, a grande parte delas pastagens plantadas, cultivadas, e uma parte delas de pastagens nativas, como é o caso da Pampa, do Pantanal, em algumas regiões da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Mas esse é o nosso panorama, 21% do Brasil com pastagens, 7,8% com cultivos agrícolas e 1,2% com silvicultura. Imagens de satélite demonstram que 66,3% do território nacional são de áreas preservadas. Dessas, 2/3 são áreas atribuídas, protegidas por lei, como parques e terras indígenas, e 1/3 são áreas particulares protegidas pelos produtores rurais, que conservam áreas de reserva legal conforme exigência do Código Florestal. Nós temos duas categorias aí, são áreas atribuídas, ou seja, o governo, o estado, os municípios, o país, ele dedica áreas para preservação, para proteção da vegetação nativa. São os parques, as unidades de conservação, as terras indígenas, são áreas protegidas por lei. Por outro lado, nós temos o produtor rural brasileiro, que ele está sobre a égide do Código Florestal Brasileiro, de 2012, completou 10 anos no ano passado, e que exige que ele demarque parte de sua propriedade para preservação da vegetação nativa por meio principalmente de APPs e de reservas legais. Então, quando a gente junta tudo isso, nós temos 66,3% do Brasil, 2/3 do Brasil, de áreas protegidas, preservadas ou conservadas em áreas devolutas, ainda pertencentes aos estados. Mas o que eu chamo a atenção é que, lembra bem, 2/3 do Brasil preservado em vegetação nativa, mas 1/3 do país ele é preservado dentro do mundo rural brasileiro. São os produtores de alimentos, fibras e energias preservando a vegetação nativa, dedicando seu tempo, seu espaço, seu patrimônio financeiro, seu patrimônio fundiário em prol da vegetação nativa. São 3 trilhões de reais em patrimônio fundiário dedicado à preservação do meio ambiente, pelos mesmos atores que estão produzindo alimentos, fibras e energia. Então, uma sinergia perfeita, onde o produtor, além de produzir, ele preserva, mostrando que esse é o caminho. Produção e preservação no Brasil andam de mãos dadas. Ok, doutor Gustavo, obrigado pelas informações. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição dos amigos que estão na Hora do Boi. Valeu. Ok. Então, olha, a Embrapa Territorial trazendo números, trazendo argumentos técnicos fundamentados para mostrar que o Brasil pode ser o grande player na produção de alimentos no mundo. E tem uma porção de coisa boa para comemorar no dia 12 de abril aqui na programação do Canal do Boi. É uma quarta-feira especial que comemora 25 anos do leilão precoce total, marcado para o meio-dia, mas a nossa transmissão vai começar mais cedo, às 8 horas, com a segunda edição do Show Rural MS, que vai acontecer em Bataguaçu, no recinto da Leilosul, que aliás está completando 30 anos. Daniel de Paula mostra esse trabalho e um pouco do que vem por aí nesse dia inteiro de eventos e negócios.
É tanta comemoração que mal se pode imaginar numa só data. Mas o dia 12 de abril, uma quarta-feira, é um dia especial. Primeiro porque marca a segunda edição do Show Rural MS. Depois, porque começa oficialmente a celebração dos 30 anos da Leilosul. E mais ainda, porque há 25 anos surgia em Bataguaçu o Leilão Precoce Total, que novamente mostra a qualidade da região em machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda, que passarão por julgamento de lotes padrão antes de entrarem para o martelo a partir do meio-dia, com transmissão pelo canal do Boi. Recinto da Leilosul completa 3 décadas neste ano. Inaugurado em 1993, foi se fortalecendo como grande ponto de encontro da comercialização de bovinos dessa região conhecida como capital do bezerro precoce. Depois de 5 anos, nasceu aquele que seria o maior leilão de gado comercial dessa região. Então nós temos 2 datas comemorativas importantes: 30 anos de Leilosul e 25 anos do Precoce Total. Mas não é por isso que esse evento é tão especial este ano. E sim, porque todo mundo que vem fazer negócio aqui ganha dinheiro rápido com pecuária. Quem vende e quem compra. Eu acho que é bom para os dois, né? O segmento ele se fortalece quando o negócio é bom para o comprador e para o vendedor. Não adianta ser só para um lado. E quando você traz a genética diferenciada para poder incrementar plantel, para poder ter um bezerro com terminação mais curta, isso você está agregando a todos, tanto o vendedor como o comprador. Isso é fundamental no sucesso de um evento, quando você consegue agregar os dois lados. Para as duas partes, eu acho que é em comum. Para quem quer melhorar seu gado, é uma ótima compra. E para a gente que está no métier, fica tudo na espera para esse leilão, né? Aqui você tem um gado para vender, você segura para fazer nesse leilão, que é famoso e mostra a qualidade de Bataguaçu. Falar do leilão precoce total é muito fácil hoje em dia, né? Ele começou lá atrás. Há 30 anos que a Leilosul trabalha para conquistar esse mercado e conquistou já de forma brilhante, já desde há muito tempo, a tradição de vender bezerros de referência na região, com bons preços, tanto para o comprador. O precoce não é tão barato. Bom, mas acontece que a qualidade é muito superior, né? É o evento que é cartão postal em termos de genética, em termos de precocidade, em qualidade na nossa região e no Brasil, né? Uma referência conquistada através de seleção genética, que os criadores da região absorvem com ampla liquidez. Parceiras desde sempre da Leilosul e do Precoce Total, Agropecuária 3 Barras e Parme Agropecuária dão o exemplo do tanto que o nome do leilão tem fundamento quando apresentam lotes como novilhas super precoces, frutos de genética superior e carregando no ventre prenhez de um melhoramento continuado para derrubar crias também superiores antes dos 2 anos de vida. A gente trabalha em cima de velocidade para atingir um certo objetivo. E a partir do momento que a gente acelera esse processo de produção, a gente gira mais estoque dentro da fazenda. E está aqui, são animais praticamente todos produzidos através de inseminação artificial, com avaliação genômica inclusive, e é isso que a gente vai estar colocando alguma coisa no Precoce Total. A tradição do gado precoce na nossa região tem se tornado cada vez mais forte, né? Muito melhoramento genético e o gado cada ano melhor, Daniel, cada ano melhor. O Bataguaçu é a nata disso daí, né? E é uma honra a gente falar isso, porque a gente participa disso também e nunca deixaram cair para trás, sempre para frente. O pecuarista hoje, ele sabe que se ele não produzir bem, não produzir bezerros pesados, novilhas precoces, ele está fadado a arrendar para o eucalipto. Então, tem que procurar essa melhora, sem dúvida nenhuma, e constantemente, e melhorando a cada ano. É um material genético exemplar que vem para a região para ser comercializado. É o lugar onde muitos pecuaristas vêm buscar qualidade. Isso daí é o sinal que a região vai muito bem do ponto de vista de progresso genético, de qualidade em cima de pecuária. Isso daí marca e traz o otimismo que a gente tem
na pecuária, na produção, e é o que sustenta todo esse trabalho que a gente está vendo aqui por trás, né? Nós estamos assim, olhando e ficamos encantados cada vez mais com a produtividade, no crescente que a região traz, no melhoramento genético, na precocidade, né? Como faz esses 25 anos do leilão precoce total, é a evolução ano a ano, né? E isso é muito gratificante, que a gente poder levar essa genética para todas as classes aí, para cria, recria e engorda, né? Leilão Precoce Total 25 anos, fazendo parte de um evento que começa às 8 da manhã, com palestras do Show Rural MS e segue a partir do meio-dia com o melhor de Bataguaçu e região no maior leilão de gado comercial da capital do bezerro precoce. 12 de abril, quarta-feira, tudo com organização da Leilosul e transmissão do Canal do Boi. Antes do intervalo comercial, quero lembrar que você pode acompanhar a nossa programação pelo site e Facebook do Canal do Boi. Estamos também na NET Claro, canais 190 e 690, e aos finais de semana você confere o Canal do Boi pela Sky, no número 241, além do Agro Canal, no número 161. Daqui a pouco eu estou de volta com Bom Dia Produtor e você confere a segunda parte da série especial sobre os búfalos. Não sai daí. Bom Dia Produtor está de volta e eu convido você para acompanhar a segunda parte da série especial sobre os búfalos, que estão ganhando cada vez mais espaço no Rio Grande do Sul devido à docilidade e o fácil manejo. Vamos saber um pouco mais sobre o turismo rural. Os búfalos são uma alternativa na pecuária de corte e vem ganhando espaço no Rio Grande do Sul. Nesta segunda parte da nossa reportagem especial, vamos te contar os segredos da docilidade, as vantagens da criação frente aos bovinos, turismo rural e muito mais. Seguimos na Morada dos Búfalos, em Vale Verde, Rio Grande do Sul. A presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Desirê Moller, que é veterinária, destacou que o segredo da docilidade desses animais é a forma do manejo. Ela falou também sobre a incidência menor de algumas doenças desses animais em comparação aos bovinos. É um animal doméstico. Quando bem manejado, eles são extremamente dóceis. E no quesito da veterinária, né, além da docilidade, eles são animais muito rústicos. Eles teriam, a princípio, as mesmas doenças que os bovinos, o manejo sanitário é o mesmo, mas a incidência dessas doenças é muito menor quando comparado, né? E outra característica interessante do manejo no geral do búfalo é a ausência do carrapato. Não que eles sejam imunes ao carrapato, mas por terem um couro muito espesso e terem o hábito de ficar dentro da água, acaba que a gente praticamente não tem carrapato nas criações de búfalos. A Aguirre menciona muitos problemas que aconteciam com os criadores por falta de informação e capacitação para o manejo dos animais. Que esta é uma luta dos bufaleiros, já que com conhecimento e manejo adequado, o retorno econômico da bubalinocultura é garantido. A propriedade investe na criação de terneiros para posterior venda e abate. Muitos insucessos, muitos problemas que houve no início da criação não foi por culpa do criador, porque ele não tinha informação. A gente, como técnico, já há anos e anos batalha por isso para mostrar para o criador que ele é muito parecido com o bovino, mas ele tem as suas particularidades, né? E que tem que ser respeitadas. E uma vez respeitadas, transmite em qualidade, transmite em número de terneiro, transmite em litro de leite, transmite em quilo de carne. Né? Tudo isso dentro do aspecto da criação. Luiz explica para as pessoas que se interessam em criar búfalos sobre o comportamento e rotina dos animais no campo. Quanto menos o homem interferir nos animais, melhor. Né? E no búfalo, mais ainda. Né? Primeiro, o cara que quer criar tem que conhecer a espécie e saber que existem algumas particularidades, né? Diferentes do boi. Né? As búfalas, naturalmente, se elas estão livres, né, criadas soltas, né, elas têm o livre-arbítrio delas, elas procuram o conforto térmico delas. Né? No momento que o homem, né, no caso, já entra na criação, e num aspecto mais intensivo de criação, algumas coisas até não são consideradas. Né? E a gente, como tem que se colocar, que é o meu caso, eu sempre me coloco no animal. Aquilo que eu não gostaria de estar sentindo, eu não, né, acho que o animal também não ia estar.
elas vão ficar agora a parte do meio-dia até as 3 horas da tarde dentro d'água ou na sombra, porque, né, essa hora elas têm menos glândulas sudoríparas, né? Elas têm muito, tu viu agora, elas têm menos pelo. O terneirinho é bem peludo, mas depois vai crescendo e esse pelo vai, né, se espalhando. E aí, como ela é preta, a absorção dos raios solares sua menos, então a água, a sombra é muito importante para o conforto térmico delas. O casal de criadores já está ampliando os negócios, investindo no turismo rural, aproveitando a bela e antiga propriedade que chama atenção pela arquitetura, natureza e, claro, os búfalos. Naturalmente o turismo, né, ele se fez, porque o lugar é lindo, né? Os animais são muito dóceis, né? A gente vem trabalhando com isso, mas é uma coisa que a gente acredita muito aqui na região. E nós estamos muito devagar assim, com o turismo, porque dificuldades, né, de manter, né, a casa aí, mas estamos de conservação. Mas a gente recebe as pessoas aqui, é uma satisfação muito grande, sabe? A gente, é importante para a gente ver o interesse, né, das pessoas, essa interação que elas conseguem com o búfalo, sabe? É muito, muito bonito. E a gente tem, como a gente cria, então a gente tem os terneirinhos, né? Então o pessoal consegue acompanhar, né, o nascimento, o crescimento delas aqui. Então a gente trabalha pensando nessa questão do turismo, a gente já faz esse trabalho que não é interferir, é respeitando a natureza dela, lógico, mas a gente traz ela mais próxima de nós. Então, como eu falei no princípio, resgatando aquela maneira dos asiáticos criar os animais, criar os búfalos, que eles têm os búfalos junto da família, né, onde as crianças e as mulheres que cuidam das búfalas, né. Aguirre fala dos desafios da criação e que os búfalos aparecem como alternativa na pecuária de corte, inclusive em áreas de várzea. Um caminho rentável para os produtores, já que o desenvolvimento do animal é rápido e atinge o peso de abate em 1 ano e meio, idade adequada, já que o mercado exige a carne do búfalo jovem. Que quase todo produtor e quase toda propriedade pode criar búfalos, mas quase. Dependendo do perfil do criador, dependendo das condições da propriedade, né, mais fácil ou menos fácil. O búfalo, tá, ele vem como uma alternativa, né, da pecuária. Não é que não se pode deixar uma área nobre, do solo nobre para os búfalos, né? Eles merecem até. Vão responder com ganho de peso, com produção de leite. Mas essa facilidade que eles têm de transformar um pasto grosseiro em proteína, né, em terneiro, em leite, em carne, né, na produção, né, é muito interessante. Então, muita gente está fazendo integração bovinos, búfalos, dando a melhor parte da pastagem para as vacas de leite, por exemplo. E depois as búfalas vêm e terminam de pastorear, vamos dizer, para dar aquela parte de roçadeira. Então, áreas onde a agricultura não é viável, né? Onde o bovino, né, sofre um pouco, né, na questão física até, né, de ambiente, o búfalo entra muito, muito. E no Brasil tem muitas áreas de várzea, muitas áreas ainda que pode ser aproveitado por esses animais. Mas nada impede também, no caso meu, que eu tenho, né, basicamente em campo nativo, que eu crio elas em campo nativo, né? Então, é um animal que para condições de campo natural, de áreas, né, marginais, né, de agregação de valor, comendo aquilo que a vaca, né, a vaca holandesa, um exemplo, né, não comeu, né, ele entra como uma ferramenta, né, de transformar aquilo que foi refugado por uma espécie, ele aproveita. Ele é um animal que até os 2 anos de idade, ele tem um crescimento linear, progressivo, fantástico. Cabe a gente, né, no inverno aqui no sul, né, quando ele é desmamado, no primeiro inverno dele, ele passa ao pé da vaca. No segundo inverno, se o produtor deixar um campo diferido ou fazer uma pastagem de inverno, ele certamente com 1 ano e meio já está com peso de abate, em torno dos seus 450 quilos. A presidente da Ascribu também destaca as vantagens da criação de búfalos.
a gente abate os búfalos com uma média de 18, 20 meses e 400, 450 quilos. Isso é praticamente um ano menos do que o bovino. Eles são animais muito precoces, muito longevos, né? Então, como eu falei, as fêmeas ficam parindo uma vez ao ano por 20, 25 anos. São muito rústicos e muito dóceis quando bem manejados. De repente, a equipe é chamada por Claudane. Enquanto fazíamos imagens no açude, uma búfala deu à luz. Rapidamente fomos ao local e registramos os primeiros contatos de amor e cuidado entre mãe e filha. A pequena terneira vai aprendendo a andar. Cai e levanta diante dos olhos atentos da mãe. Um momento incrível registrado pela equipe. Logo, a pequena búfala estará mamando e se unindo ao resto do rebanho. É a vida se renovando na morada dos búfalos. E não terminamos por aqui. Nossa reportagem sobre os búfalos segue para a terceira parte, quando vamos conhecer as delícias derivadas desse belo e grande animal. Você não pode perder. São os búfalos do Rio Grande do Sul, aqui no Canal do Boi. Mato Grosso do Sul é o quarto colocado na produção nacional de mandioca. No ciclo passado, o estado colheu cerca de 958 mil toneladas, com alta de 5,5% do total que foi produzido no Brasil. As áreas de produção também estão em crescimento. O último levantamento da Embrapa, em 2021, mostrou uma área de quase 45 mil hectares, resultado que acompanha o aumento na quantidade de fecularias instaladas em todas as regiões do estado. Foi por isso que a nossa equipe de reportagem foi conhecer a produção de fécula em uma dessas unidades. A boa e velha mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira, é um dos alimentos mais consumidos no mundo todo, principalmente em regiões de clima tropical, onde o cultivo ocorre com maior intensidade. Ela se destaca também por ser uma cultura rústica e de grande capacidade de adaptação a condições desfavoráveis de clima e solo, além, é claro, da sua multiplicidade de usos, seja para consumo humano, animal ou industrial. A cultura da mandioca cada vez está se tecnificando. Realmente não podemos considerar a mandioca como fundo de quintal. É uma atividade que tem que ter muito profissionalismo, desde o preparo de solo, correção de calcário, até a utilização de gesso, adubação, escolha de cultivar. Então não se temos uma receita de bolo. Tem que seguir recomendações técnicas para altas produtividades. Hoje a gente tem que produzir de forma sustentável, rentável e que faça com que a atividade seja rentável ao nosso produtor. O Brasil é hoje o quarto maior produtor mundial da leguminosa, ficando atrás apenas da Nigéria, Tailândia e Indonésia. No ano passado, foram produzidos por aqui mais de 18 milhões de toneladas, de acordo com dados do IBGE. Só em Mato Grosso do Sul, foram aproximadamente 1 milhão de toneladas. E todo esse movimento tem feito crescer por aqui o número de indústrias que produzem fécula de mandioca. Visitamos uma dessas fábricas, localizadas em Naviraí, região sul do estado. No ano de 2022 foram recebidos aproximadamente 100 mil toneladas de mandioca aqui pela cooperativa. A meta para esse ano está em 150 mil. Toda essa matéria-prima é utilizada na produção de fécula de mandioca, que abastece tanto o mercado interno como países vizinhos. Hoje a fábrica tem uma capacidade de 450 tons de raiz a dia e de fécula, no rendimento que a gente está tendo hoje, em torno de 130 toneladas de fécula por dia. Conforme vai descarregando é a hora que a gente vai reprocessando, né? Aí a fábrica são divididas em várias etapas. Primeira etapa lavagem, segunda etapa moagem, a terceira etapa são separação de amido com a massa, concentração, purificação, secagem e até o invase. E a gente tem um laboratório que trabalha 24 horas para garantir que essa fécula saia com qualidade. Parece fácil, mas para produzir uma fécula de alto padrão de qualidade, todo o processo de fabricação é rigorosamente observado, levando em consideração a qualidade da matéria-prima.
Denilson, resume pra gente o processo produtivo. A partir do momento que a mandioca é lavada, vem aqui para a produção e aí? Sim. Aí ela passa pela lavação do lavador, ela encaminha na correia de inspeção, geralmente fica um operador ali separando a cepa dela, os corpos estranhos, os resíduos que passa lá. Ela é triturada em pedacinhos de 3 a 5 centímetros, né? Ela vai para a rosca elevadora e fica armazenada em 3 caixas dosadoras. A partir dali, em pedacinhos, ela é alimentada para a cevadeira, ali faz a parte da desentregação da massa, né? Então tem um rotor chamado de moinho, ela vai moer essa massa e vai ficar tipo uma massa de bolo. A partir dali, ela é bombeada para o equipamento chamado GLs, né? Aí o GLs é feita a extração desse amido. Essa GL é aquela parte ali onde você me mostrou aquela hora ali? Sim, é a parte onde ela faz aquela extração do produto, né? Eu vi que naquela hora ali você fez uma medição ali, né? O que é aquela medição lá? Ali ela faz a purificação do leite, então ele tira toda a água, as impurezas do leite, e quanto mais ela é tirado água, ele é limpado. Ele fica um valor bem de 20 de Balmé, que é onde que ele está pronto para ser desidratado na centrífuga. Quanto tempo todo leva esse processo até termos a fécula pronta? Em torno de 1 hora mais ou menos, que é um processo. Vale lembrar que durante todo o processo de produção da fécula, várias análises laboratoriais são feitas de modo a garantir a qualidade do amido. Aqui a gente costuma dizer que a gente se divide em 2 equipes, como se fosse, mas é uma equipe só, que é o controle e a garantia. A gente passa a controlar todo o processo de qualidade enquanto o amido está sendo extraído e enquanto ele não é seco e passa para os silos. A partir desse momento, a gente faz o controle. Então, a gente acompanha o pH do leite, a gente controla são as partes de eficiência para ver se a gente não está tendo perda do amido na água vegetal, que é destinada para lavar a raiz. E a gente vai fazendo alguns outros acompanhamentos dentro da fábrica. Depois que essa fécula passa a ser seca e vai para o silos, lá a gente começa a coletar e faz a análise dele também, do amido propriamente dito já, a fécula. Aí aqui a gente analisa a umidade, a cor e o pH dessa fécula. A gente faz essas análises, garantiu que está tudo em ordem, o processo está em ordem, a gente passa para garantir que a qualidade dele está boa enquanto ele produto para ser destinado para o cliente. Garantiu que esse produto está em boas condições, a gente destina ele para os lotes. A gente produz lotes diário, que a gente faz todo o acompanhamento da característica físico-química do produto, para que realmente garanta que a qualidade dele é satisfatória e ele possa ser expedido para o cliente. Aí, depois que a gente faz todas essas análises, a gente gera um laudo e esse laudo vai junto com a carga que vai destinada para o cliente, seja ela onde quer que ela vá. A fábrica tem 2 destinos para a fécula produzida aqui. A maior parte é embalada e comercializada em sacos de 25 quilos ou big bags com 1.250 quilos. A outra parte é usada na produção de tapioca. Aqui também a gente faz a garantia da qualidade do produto tapioca, então a gente garante que essa qualidade da tapioca é boa e ela vai estar em boas condições para ser comercializada e para ir para a mesa do consumidor. A tapioca ela é um subproduto da fécula de mandioca, né? A fécula ela vem desidratada, uma umidade bem baixa, né? Bem seca, em torno de 13%. Já a tapioca a gente vai fazer o inverso, vai reidratar ela. A gente deixa ela numa umidade entre 42% a 44%. E qual que é a necessidade dessa reidratação? Por que precisa passar por esse processo de reidratação? Isso, o produto ele precisa passar por a reidratação para ele dar a característica daquela pasta, daquela massa de tapioca, né, que a gente vê no mercado. E com o mercado cada vez mais aquecido, a cooperativa em Mato Grosso do Sul já tem planos de expansão para atender a demanda que vem crescendo anualmente. Cleiton, como é que está hoje a produção no sentido de visão de futuro, ampliação de área plantada, crescimento de produção? Muito bem. Atualmente nós estamos com uma fecularia aqui no município de Naviraí, onde atende a região produtora. Atendemos em torno de 7.500 hectares anualmente de mandioca de 1 ciclo e mandioca de 2 ciclos. Nos próximos 2 anos estaremos instalando uma nova fecularia na região de Nova Andradina, onde tem uma demanda muito grande dos nossos cooperados. Já temos um corpo técnico já contratado em Nova Andradina e Anaurilândia e também agora em Deodápolis. Então, nos próximos 2 anos, vamos considerar, nós queremos passar de 7.000 para 20.000 hectares atendido pela cooperativa anualmente de mandioca.
por parte dos produtores de mandioca, investir na cultura com novas tecnologias, buscando o aumento de áreas plantadas, vão gerar mais produtividade, fortalecer a cadeia produtiva e gerar emprego e renda. Mas para isso, a instalação de novas fecularias e a parceria com as cooperativas no sentido de contar com assistência técnica são primordiais. Mas com a instalação da fecularia aqui pela Copasul, isso daí veio ajudar muito os produtores aqui da região, que veio a favorecer bastante essa logística de entrega da produção, que é um produto assim que é perecível, né? Ela aguenta castigo, mas quanto mais rápido a gente colher e industrializar esse produto, nós vamos conseguir um produto, uma fécula de melhor qualidade. E o quesito mais importante na produção da lavoura na roça é a assistência técnica. E para isso daí a cooperativa incentiva bastante os produtores a participar de dias de campo. A própria cooperativa realiza todo ano dia de campo, para mostrar, trazendo pesquisadores de fora, para mostrar os avanços na lavoura de produção de mandioca, porque é uma lavoura assim que ainda não tem tanto estudo como a soja e o milho, né? E para isso daí a cooperativa está presente, né, fazendo todo esse trabalho de forma que o produtor da Copasul e da região tenha uma maior opção de diversificação na sua produção. De Naviraí, no Mato Grosso do Sul, José Cunha. E o Canal do Boi mostra nos dias 15 e 16 de abril o leilão Fazenda Nova, começando no sábado, dia 15, com 2.000 animais de corte a partir das 11 horas da manhã, com transmissão no Canal do Boi. No domingo, dia 16, é a vez da genética, com 250 reprodutores em matrizes Nelore e Braford. Mas você sabe de onde vem esse Braford que Lourenço Campos seleciona? Daniel de Paula vai mostrar para você. Você certamente deve estar se perguntando, mas o que está fazendo esse tanto de gado taurino, avermelhado aí, bem na alta noroeste do estado de São Paulo, aqui pertinho da região de Araçatuba? É fácil. Pouco mais de 20 anos atrás, a Fazenda Nova se tornou um entreposto de genética produzida no Rio Grande do Sul, no Hereford, no Braford, para que a Central Leilões, que abriu o mercado no restante do país, distribuísse a partir desta posição para aqueles que queriam usar o cruzamento industrial para agregar valor na sua produção de pecuária de corte. Pois o envolvimento foi tanto a paixão e depois a crença num grande negócio que, tecnicamente, o Braford se tornou objeto de seleção, com o mesmo critério, o mesmo rigor, da família do Lourenço Campos, que passou a enxergar uma oportunidade de criar uma grife que já está na 10ª safra de registro dentro desse taurino, que tem uma aceitação muito forte no mercado brasileiro. Eu conheci o Braford quando eu conheci o Rio Grande do Sul, a pecuária gaúcha. E aquilo me chamou a atenção demais, a eficiência dessa raça, entendeu? Como ela entregava para os criadores, como ela tinha capacidade que ela tinha de produzir e de forma rústica, de forma natural. E eu falei, puxa vida, um gado desse vai bem lá no centro-oeste, no sudeste e no norte, né? E daí começamos essa parceria e eu fui montando em cima do rebanho deles um rebanho da Fazenda Nova, né? E hoje está aí, ó, todos os anos já, né? E colocando essa nossa genética, esse nosso trabalho, e que eu tenho observado é que os pecuaristas têm gostado, tá? É uma história nova da Fazenda Nova, né? Mas é um trabalho já de muitos anos, de todos aqueles criadores do Rio Grande do Sul, né? E que nós até hoje mantemos negócio lá, nós fazemos os leilões deles, tem esse intercâmbio de genética até hoje. Eu não abro mão de todo ano pegar uma vaca aqui, um touro ali, sabe? E tá sempre oxigenando o meu negócio com essa genética que esses craques lá do Rio Grande do Sul produzem e a gente tenta multiplicar e levar aqui para todo o Brasil. Um ponto forte do nosso Braford, Daniel, nós fizemos questão, desde o primeiro indivíduo que nós escolhemos como matriz, como doadora, como touro para ser acasalado, de que ele tivesse uma origem num rebanho provado, um rebanho que fizesse mensurações, que participasse de programa de avaliação genética e com o nosso toque, com a nossa percepção de um Braford para as características mais tropicais. Então você pode ver que hoje a gente vê esse reflexo nos touros aqui atrás, por exemplo, animais de pigmentação firme, animais com resistência a ectoparasitas e animais que têm pelo zero, como nós costumamos dizer, o animal do pelo de uma pelagem completamente adaptada.
Esse talvez seja a principal característica, porque o Braford que nós nos abastecemos é um gado já de desempenho provado, é um gado que já tem peças de carcaça muito fortes, estrutura muito correta. Aí vem o nosso trabalho de seleção, de dentro dessas linhagens, dentro desses animais, buscar o animal que mais se adapta, e isso está sendo muito bem feito aqui. Por isso a gente pode dizer que aqui nós temos um monte de botijãozinho de sêmen para cobrir vaca no campo, porque aguenta e faz resultado. Você está vendo a garrotada de 15, 16 meses atrás da gente? Olha lá, ó. Inquieta, um já subindo em cima do outro, né? Essa é uma das características, além da qualidade de carcaça, qualidade de carne, particularidade do nosso Braford, um Braford muito adaptado, mas a libido, né? Essas características de precocidade sexual e de fertilidade realmente muito presentes. Características que acompanham também uma grande atração do leilão de genética do dia 16 de abril, domingo. As fêmeas, criteriosamente selecionadas e apartadas como um brinde para todas as necessidades do mercado. A gente vai ofertar um volume de fêmeas esse ano, inclusive com vacas paridas, mas o grande volume são as novilhas das fêmeas jovens, de prenheses precoces, fêmeas que inclusive fizeram ou fariam parte do nosso núcleo de doadoras. Então, indiscutivelmente, são fêmeas que elas têm capacidade de agregar produção ou de ser matriz, ser doadora, desde quem quer experimentar o Braford, começar a selecionar um pouco de Braford registrado na sua fazenda, comprar um pouco de fêmeas, aproveitar, dar um início com gado que a gente acredita demais no potencial, até quem já seleciona, já conhece, já é usuário da genética, já é selecionador de Braford e quer buscar de repente um animal de um sangue diferente, de uma genética já bem produzida e adaptada aqui na região noroeste do estado de São Paulo. Então todo mundo que quer ou melhorar, ou aumentar, ou começar um criatório de Braford, pode aproveitar, que são novilhas que nós literalmente tiramos da nossa reserva. Um gado espetacular, né? Tão bonito, tão desenvolvido, grosso, forte, comprido, pesado, CE maravilhosa. Então, é esse mix dessa melhor genética dos criadores do sul que nós temos aqui dentro do plantel. E que agora a Fazenda Nova coloca no seu leilão de genética junto com o melhor da nova geração do seu Nelore em 250 animais, touros, novilhas e vacas paridas e prenhas. 16 de abril, domingo, 2 da tarde, um dia depois do leilão de corte, que no sábado, dia 15, vende a partir de 11 da manhã 2.000 animais comerciais com influência desse trabalho. Sempre com organização da Central Leilões e transmissão do Canal do Boi. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67998631001. Estou esperando sua mensagem e no próximo bloco tem previsão do tempo para todo o Brasil no quadro Agroclima. Até já! Estamos de volta com o Bom Dia Produtor e a repórter Kylie Rodrigues traz agora informações sobre a importância da suplementação nacional do gado no período das águas, época que vai de outubro até meados de maio. O período das águas é marcado por maior precipitação e oferta de pasto. Porém, mesmo assim, requer atenção do pecuarista para encontrar a melhor estratégia de engorda. Sem dúvidas, o segredo do período das águas está no manejo, onde as condições ambientais são totalmente favoráveis ao crescimento das plantas. Algumas estratégias são avaliar a pastagem com frequência, e determinando a melhor sequência de pastejo e ajuste de taxa de lotação, controlando a altura de entrada e saída do piquete, monitorar o ganho de peso e desempenho dos animais, controlar plantas invasoras e pragas, manter a fertilização de acordo com base nos resultados das análises de solos anuais. Uma recomendação importante é o uso de nitrogênio para aumentar o rendimento de teor de proteína da forragem. Visando o ganho de peso do rebanho, é necessário implementar a suplementação mineral. A suplementação mineral proteica, geralmente aí na época da seca, e a suplementação mineral energética, no início das águas, ali onde a planta tem mais teor de proteína bruta na folha. Com maior volume de chuvas, dias longos e temperaturas mais altas, o pasto mostra uma boa taxa de crescimento, o que fará que o animal ganhe mais peso. Com toda certeza, a suplementação nas águas melhora os índices zootécnicos e promove a redução na permanência dos animais no pasto, além de favorecer a terminação e primeiros partos de forma precoce.
E por aqui é hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil. Julian Marques trazendo os destaques para a gente nesta manhã. Julian, bom dia para você. Estou de volta, Vinícius, e agora para detalhar mais sobre essa chuva que persiste sobre boa parte do país. Para esta sexta-feira, o maior destaque é o avanço de mais uma frente fria pelo sul do país. E o que isso traz? Ventos mais fortes desde o estado gaúcho até o estado sul-mato-grossense, com rajadas de vento de até 60 km por hora. Isso falando de interior, viu? Pois no litoral do Rio Grande do Sul pode haver transtornos. Vendaval com rajadas de até 70 km por hora. Já em áreas do sudeste, tem previsão de chuva significativa entre o Vale do Paraíba, sul de Minas e o sul do Rio de Janeiro, por conta de instabilidades em níveis médios da atmosfera que podem até mesmo provocar, inclusive, também ventos, trovoadas e descargas elétricas. Mas nessas áreas, os volumes devem ficar ali em torno de 25 milímetros. No centro-oeste, vale ressaltar então que apesar do potencial de temporais no sul da região, não são esperados grandes acumulados, viu? Aliás, o volume tende a ser menor no norte de Mato Grosso, se comparado aos últimos dias. Na faixa norte do Brasil ainda chove de maneira bem expressiva devido às ondas de leste e às Zecite. Os maiores acumulados podem ser registrados em Manaus, que segue ali em situação de emergência. A previsão é que atinja o nordeste do Pará, assim como na divisa, mais ao norte, entre Maranhão e Piauí. Por outro lado, o tempo seco prevalece, desde o norte do Espírito Santo até Goiás, além de grande parte do Nordeste, em especial Bahia. E olha só, o dia começa bem abafado em várias capitais do país. Mínima prevista de 21 graus em Florianópolis, 20 em Brasília, 24 Teresina, temos aqui Macapá e Rio Branco com 23. E olha, à tarde a temperatura sobe e mesmo com a chuva faz calor de norte a sul, máxima de 30 graus em Belém. Também temos aqui 29 em Aracaju e Brasília, 31 Rio de Janeiro e 30 ali em Florianópolis. No sul, entre os dias 6 e 11 de abril, tem mais uma previsão de chuva, viu, na região. Mas de modo geral não são esperados altos volumes e a chuva será irregular, o que não deve atrapalhar as atividades de campo. Agora, falando mais um pouquinho aqui do sudeste, a tendência é de chuvas ganhando maior intensidade na metade norte da região, devido a uma frente fria que vai canalizar a umidade sobre o Brasil central. Volumes que podem variar entre 35 e 80 milímetros e que serão muito bem-vindos, principalmente onde a estiagem tem durado mais no norte mineiro. E olha só, no mesmo período, previsão de chuva ganhando força em todo o Mato Grosso e Goiás, devido à chegada de uma frente fria no leste do sudeste, que vai canalizar umidade para o centro do país. Volumes entre 40 e 70 milímetros podem ser registrados no período, impactando o andamento das atividades de campo. No Nordeste, até o dia 5 de abril, é previsto nada de chuva em praticamente todo o estado da Bahia, que vive aí uma estiagem. De 6 a 11 de abril, tem previsão para chuvas mais abrangentes no Nordeste, com acumulados entre 35 e 100 milímetros, inclusive na Bahia, mesmo que de forma mal distribuída, mas já sendo aí um alívio no estado devido a essa forte estiagem. No Piauí, ainda muita água para cair, impactando negativamente o estado. Na região nortista, muita chuva concentrada, os acumulados são muito expressivos e serão pontuais, mas acontecem em diversos estados da região, não se descartando o risco de algum transtorno ali nas cidades e até mesmo impactando até negativamente também nas atividades de campo. Por outro lado, um tempo mais seco se espalha pela maior parte de Roraima. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para o Guilherme Gomes, de Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Guilherme, obrigada por sempre acompanhar o nosso programa. Chove hoje e nos próximos 3 dias, acompanhada até por trovoadas. A máxima desta sexta, 32 graus e a mínima, 22.
Essa outra previsão aqui vai para Maria do Carmo, de Bonito de Minas. Maria, também agradeço sua participação por aqui. Hoje e amanhã não chove, mas já no domingo e na segunda, a chuva volta a cair com acumulados significativos. Máxima hoje 33 graus e a mínima ali caindo para 19. E ainda dá tempo de você pedir a previsão aqui no Agroclima. É só enviar uma mensagem para a nossa equipe por meio do número 67 99264 7810 ou comentar no nosso vídeo no YouTube com o seu nome completo e a sua cidade. Estou te esperando. Até segunda. Este ano, o Brasil deve produzir mais de 125 milhões de toneladas de milho e exportar perto de 52 milhões de toneladas. Mas o embarque recorde não deve alterar os preços do milho no mercado brasileiro. É o que indicam estimativas da Agroconsult, após levantamento de dados durante o Rally da Safra. Walter Puga Júnior tem mais informações. A Agroconsult anunciou esta semana que espera que as exportações brasileiras de milho passem ou cheguem perto, pelo menos, de 52 milhões de toneladas. É uma exportação recorde, segundo a Agroconsult. Eu tenho comigo Gildomar Lindemann, que vai comentar sobre essa perspectiva diante dos números que a Agroconsult apura agora no Rally da Safra. Obrigado por ter aceito o convite, Gildomar. Vamos explicar, o Brasil será um grande exportador de milho este ano? Puga, muito obrigado pelo convite, é uma honra para nós participar com vocês aí. E essa é uma grande expectativa, né, do Rally da Safra e da Agroconsult, que esses números se confirmem. De fato, nós temos aí um desafio muito grande, que é implementar essas lavouras de milho segunda safra. Nós viemos de uma safra de milho verão, que não foi uma safra cheia, né? Tivemos uma quebra aí em função do Laninha no estado do Rio Grande do Sul, o que desabonou um pouco, né, a folga que teríamos para essa produção total. Mas ainda assim nós temos, mais uma vez, uma área de milho segunda safra se igualando ao do ano passado, né? Nós teríamos, num primeiro momento, até um incremento maior dessa área, mas em função principalmente do atraso da colheita, do alongamento do ciclo da cultura da soja, alguns estados aí ficariam com uma área dentro de uma condição de risco muito alto, o que acabou limitando um pouco esse incremento de área. Mas ainda assim, teremos uma produção recorde aí na casa de 125 milhões de toneladas, somando as duas safras. E se não faltar chuva, certamente nós teremos aí um recorde de produção e também de exportação. Considerando que vamos exportar muito, mas estamos produzindo também muito, eu pergunto, os preços devem mudar diante desse quadro, uma grande exportação, mas uma produção que também cresce, ou se mantém, na perspectiva da Agroconsult, dentro dos patamares que nós temos hoje? Puga, a nossa estimativa inicial é de uma manutenção desses preços, né? Em função também tanto da nossa produção, da exportação, mas também do nosso consumo doméstico, né, que volta a ter um ajuste positivo. Então, a expectativa é que, de fato, esses preços aí se mantenham dentro de bons patamares para os produtores. Situação parecida com a da soja? Vamos também produzir mais soja e exportar muito mais soja? Qual é a perspectiva que os números apurados pela Agroconsult indicam? Puga, soja é algo que eu gosto muito de falar. Rodei o Rally da Safra aí de janeiro até agora. Damos uma pausa para fazer o encerramento, né, das estimativas, e temos mais uma equipe que vai rodar agora a parte final do Rio Grande do Sul, mas sim, teremos uma safra aí de 155 milhões de toneladas, que, Puga, essa poderia ser até maior, nós já poderíamos ter ultrapassado os 160 milhões de toneladas, se não fosse o grande impacto que o Laninha teve, né, reduzindo aí na casa de 5 a 7 milhões de toneladas do Rio Grande do Sul esse ano. Então, sim, tivemos 8 estados aí batendo recorde de produtividade esse ano, excelentes resultados, e tirando, a gente costuma dizer, né, que o Brasil produziu soja excelente em todas as regiões, exceto o Rio Grande do Sul, que bateu a casa aí dos 36, 37 sacos nessa safra. Mas, de fato, teremos sim uma excelente produção, estamos aí na reta final da colheita já, beirando aí os seus 70, estamos entrando no terço final já da colheita essa semana.
Quanto aos preços para a soja, produtor sempre de olho no que ocorre em Chicago, referência para o mercado internacional, e de olho também nos preços praticados na saída em Paranaguá, principalmente Paranaguá, né? Por onde sai um bom volume de soja do país. Eu pergunto, diante dessa produção e essa estimativa de exportação para a soja que nós temos no país, haverá alteração nos preços da soja? Como vocês olham esse mercado de soja daqui para frente? Perfeito. Puga, nós temos nessa safra 22-23 uma retomada do crescimento novamente do nosso consumo total de soja mundo, né? A gente percebeu nas últimas semanas aí uma retração em alguns preços com a entrada dos volumes, né? E também a questão dos nossos da nossa colheita entrando na reta final praticamente com bons volumes. A gente acabou tendo recordes de produtividade na grande maioria das regiões, o que foi bom para os produtores, mas a gente percebe que o mercado ele dá uma oscilada, mas a gente vê ainda com bons olhos e com bons preços praticados pelo produtor de agora em diante até o final do ano. Claro que a gente sempre tem que lembrar, né, Puga, que não é só a produção e consumo, a gente depende muito também do câmbio, é algo que influencia muito nos nossos preços aqui. A perspectiva, segundo vocês estimam, aí pensando como vocês veem, o câmbio deve se manter no mesmo nível que nós temos atualmente ou tende a ceder, como alguns analistas de câmbio já preveem? Puga, falar de câmbio eu acho que é uma coisa bem complicada, né? A gente acaba sempre colocando algumas das nossas estimativas aqui, mas o que dizer de um câmbio num ano como esse, né? Numa condição como a gente tem aí econômica acontecendo. Então, tem muita coisa para rolar até o final do ano aí. Vamos ver como é que vai se comportar. Resumindo, é difícil acertar o que vai acontecer com o câmbio, como dizem os economistas. Câmbio é algo que é acertar na mosca branca, como a gente fala. Bom, e para finalizar, eu gostaria de comentar um pouco de novo sobre milho, mas aí de olho no mercado internacional. Recentemente, uma consultoria, a Price Futures, comentou sobre o avanço da mancha do alcatrão em milharais, em Dakota do Sul, na Indiana, alguns estados americanos. Isso pode realmente afetar o mercado internacional do milho mais adiante? Ou é um assunto ainda, vamos dizer assim, uma questão ainda pequena diante desse mercado de milho envolvendo Estados Unidos, envolvendo Brasil, Argentina e outros países produtores? Puga, toda e qualquer alteração na produção, né, na produtividade, ela certamente traz um impacto aí para as condições do mercado. Num primeiro momento, ela é algo pontual, né, a gente mais localizado, mas certamente o mercado está de olho para se essa proporção aumentar, se esses ritmos começarem a preocupar de fato, o mercado certamente vai reagir, né? A mesma função fica na atividade da nossa produção aqui. Toda vez que nós temos uma quebra de safra aqui em alguma região, ou na América do Sul, ou até mesmo no Brasil, a gente percebe os preços já oscilando quase que imediatamente. Então temos aí que ficar atento ao que ocorre lá com o avanço dessa mancha do alcatrão, que pode prejudicar a produção dos Estados Unidos. Você diria que temos que ficar atento ao avanço dessa praga? Puga, não só atento, né, mas como a gente espera que, de fato, os produtores possam controlar essa praga, né, controlar esse problema que tem na safra, porque o mercado ele é global, mas a gente também acompanha os nossos amigos produtores norte-americanos, e assim como somos produtores e lidamos com produtores, esperamos que todos os produtores tenham êxito. Bom, eu agradeço a entrevista do Gildomar Lindemann, ele é analista do mercado de grãos da Agroconsult, que anunciou ontem os primeiros números apurados pela equipe do Rally da Safra. Agradeço mais uma vez a entrevista do Gildomar Lindemann, Walter Puga Júnior, de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Bom Dia Produtor. Daqui a pouco o programa está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Para você, um excelente dia. Até a próxima. Tchau, tchau.